Oi, boa noite, Juliana. Tudo bem? Oi, Wender. Oi, Ana Júlia. Oi, pessoal. Agora vocês estão me vendo, me ouvindo? A internet que deu uma oscilada. Deixa eu achar aqui a turma de vocês. E aí, como é que vocês passaram? Como é que vocês estão essa semana? Ah, que Tá bom. bom, Tá todo mundo trabalhando normal ou vocês estão em casa também? tô em casa. Tá em casa? Ah, é bom. Eu falo, eu gosto. A gente só fica um pouco estressado, né, de ficar em casa. Vai indo, dá uma vontade de sair correndo, de ver gente. Mas tirando isso, é bom. Hum, Eu tô te ouvindo bem baixinho. É. Ah, não é fácil não, viu? Deixa eu mandar aqui, que tem uma que não tá conseguindo entrar. Prontinho. Vamos lá, chamada de vocês. A Adria está presente. Aqui. O Wender também está presente. Juliana Pereira está aqui. Ana Júlia Salomé também. Gabriela Fernandes. Gabriela Fernandes. A Maiara. Micael. E aí, Micael, tudo bem? Nós sentimos sua falta na última aula. Eu vi que você não entrou. Tá tudo bem, sim, professor. Oh, que bom. Meu celular tinha dado problema. Agora eu consegui acessar pelo computador. Ah, então tá bom. Ou isso acontece. Eu falo, as coisas online tem disso. Tem semana que não quer funcionar e não adianta. Tá conseguindo funcionar. É, não, não tem jeito. Vamos ver aqui. Mas aí é bom que você pode assistir depois, né? Se fosse presencial, perdeu a aula, perdeu. Agora no online tem essa vantagem, você consegue assistir depois. Eu assisti a aula depois. Ah, facilita bem. Aqui.
Maria da Cruz. Está entrando. Maria da Cruz. Então, a gente já pode iniciar já. Senão depois não dá tempo. Pessoal, então só recapitulando, vocês estão tendo alguma dificuldade para assistir, igual esporadicamente, às vezes algum problema de conexão, isso acontece mesmo. Mas vocês estão tendo alguma dificuldade para assistir a aula, para responder as questões, que é importante, que quem não responde a questão fica com falta do mesmo jeito, mesmo se tiver online. Tá tudo certo? Vocês estão tendo algum problema? Não, tá tudo certo. Eu tô, professora. Tá difícil para responder e para assistir. Ah, Carolina, mas o que está acontecendo? É problema de Porque internet? eu tava sem celular, aí eu tenho que pegar o da minha mãe para responder. Aí às vezes eu devolvo e não respondo a pergunta que você manda depois. Ah, entendi. Mas o WhatsApp que eu tenho aqui que está no grupo é o seu ou da sua mãe? O da minha mãe. É o da sua mãe. Então, quando eu mando mensagem, eu mando para sua mãe. É. Ah, não, então tá bom. Carolina, deixa eu só confirmar aqui. Carolina. Não, tudo bem. Faz o seguinte, então, Carol, sempre eu vou tentar, então, mandar para você o print da foto, tá? E você me responde pelo WhatsApp. Tá. Que aí fica mais fácil, porque as questões, realmente, virou a semana, a questão sai do ar, né? Aí já entra as questões da nova semana, aí você fica sem responder. Então, eu vou Tá. começar a tirar o print para poder mandar, tá? Porque aí eu já fico mais ou menos atenta que tá tendo esse problema. Tá Mas bom. alguém tá tendo alguma dificuldade, gente? Aí vocês vão me avisando, então, porque como assim a tendência é esse período, né, se prolongar um pouquinho, a gente precisa ir vendo se vocês estão se adaptando, se está tendo alguma dificuldade. Para quem for assistir depois a aula, né, for assistir no YouTube também, tá? Entre em contato comigo no WhatsApp, fala se está tendo algum problema, algum tipo de dificuldade, para conseguir fazer as questões, responder tudo direitinho, tá? Porque é importante que vocês respondam. Se vocês não responderem as questões, eu tô achando que vocês não estão entrando, que não está assistindo a aula, e tem alunos até que já conversaram comigo. Estão assistindo a aula, mas às vezes, por N razões, não respondem o formulário. Aí perde nota, tá? Então, só fiquem atentos a essa questão. Então, é isso. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Ah, sim. Eu havia deixado a pergunta, né? Eu havia avisado vocês que essa semana a gente ia começar a ver o sistema tegumentar. Então, nós vamos ver certinho o que é esse sistema. Alguns já tinham ouvido falar sobre isso, né? Sobre o que é o tegumento, outros não tinham ouvido falar a respeito. Então, nós vamos descobrir juntos hoje o que é, tá? Mas antes, vamos fazer as questões da última semana. Deixa eu pegar aqui as questões. Sim. A primeira questão, né, só recapitulando, então, semana passada nós falamos sobre sistema urinário, né, uma questão legal que tem muita participação de vocês, que todo mundo tem muitas dúvidas, né, sobre esse sistema, sobre medicamentos que funcionam, que não funcionam. Então, foi uma aula bem legal. E a primeira questão falava, né, para citar duas funções do sistema urinário. Então, quais são essas funções? A gente observa que existem várias, vocês poderiam citar qualquer uma delas. Quais são? Produzir, armazenar e eliminar a urina, que é a mais comum, né, que todos nós conhecemos. Regular o volume, pH do sangue, tá? E pressão arterial também. Equilibrar a composição química, tá, do nosso organismo. E eliminar toxinas e resíduos metabólicos, tá?
São as principais funções que nós observamos do sistema urinário, tá? Então, qualquer uma dessas funções que vocês mencionassem estava correta. E a segunda questão falava, né? Qual cuidado eu tenho que ter ao indicar uma pomada vaginal? Essa questão tivemos várias respostas diferentes, né? Teve alguns que mencionaram a questão da higiene, né? Tomar cuidado com a higiene, higienizar bem os produtos, cuidar para que não haja contaminação de alguma forma, isso também é válido, tá? Teve alguns que comentaram sobre o uso de comprimidos, aí realmente não está relacionado a isso, tá? Que a gente está falando de pomada vaginal mesmo, então Secnidazol é comprimido, aí é outra coisa, tá? E teve outros que mencionaram a importância de, quando for indicar para crianças ou para mulheres virgens, não indicar o uso intravaginal, tá? Isso é muito importante que vocês se lembrem e que vocês orientem o paciente. Outra resposta também que foi muito comentada, fazer orientação correta, indicar que o uso deve ser feito à noite, preferencialmente, que deve ser feito na hora de deitar. Deixa eu só deixar na hora, então. Que deve ser feito na hora de deitar, como aplica, tudo isso também vocês devem fazer. E, por fim, teve alguns que também comentaram a importância de procurar um médico, tá? Isso também é importante, tá? É de suma importância. Porque o que a gente comenta, e é bom que fique bem claro na mente de vocês, que às vezes a gente acaba se Desculpa, esquecendo. professora, aqui é a internet que caiu. Ah, tá, sem problema, Wender. E é importante que vocês tenham isso em mente, o quê? Por mais que aqui a gente comenta sobre várias medicações, sobre o que indicar, o que não indicar, a prioridade é sempre orientar a pessoa a procurar um médico, tá? Que a gente faz, às vezes, algumas indicações. No próximo módulo, nós vamos falar só os medicamentos que realmente vocês podem indicar, segundo a lei, mas é importante que vocês conheçam, tá? O intuito da gente mencionar essa medicação é isso. Mas sim, eu preciso orientar esse paciente a procurar um médico. Tá? Isso também é muito importante. Então, é isso com relação à última aula. Tá? E agora nós vamos, de fato, ao sistema tegumentar. Então, deixa eu deixar só o Felipe entrar. Felipe Faria. Então, vamos lá. Então, o que a gente vai ver na aula de hoje, pessoal? Nós vamos ver a função do sistema tegumentar e entender a anatomia, tá? E também algumas patologias desse sistema. Então, para quem viu essa imagem e ainda não entendeu do que nós estamos querendo falar, nós estamos falando do quê? Quando eu falo de tegumento, eu estou falando da pele da pessoa, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre pele, a importância da pele, algumas doenças que acometem a pele e como que a gente pode tratar essas doenças, tá? Então, primeiramente, qual é a função da pele, né, do sistema tegumentar? Recobrir o corpo, proteger contra atritos, perda de água, invasão de micro-organismos, radiação ultravioleta. Isso são, então, funções de proteção, que é a principal função da pele, tá? Além disso, qual é outra função que ela tem? Ela tem um papel muito importante na nossa percepção sensorial. O que é isso? O tato. O tato, a sensação de dor, de calor, de pressão. Tudo isso a gente tem através da pele, tá? O que mais? É muito importante. Síntese de vitamina D. Eu só vou ter a síntese de vitamina D, ela ocorre justamente na pele, tá? Então, por isso que ela é importante. O que mais?
termorregulação, ou seja, a temperatura do nosso corpo, quem vai ajudar a controlar é a pele, tá? E, por fim, excreção de íons na secreção de lipídios, protetores e de leite. Então, o que isso quer dizer? Principais funções da pele. Eu vou ter, então, essa função. Primeiro, proteção. Segundo, sensação, né? Sensação tátil e tudo mais. E terceiro, se fosse para eu elencar 3 principais funções, e a terceira que é a síntese de vitamina D. Então, esses 3 são, de fato, o mais importante, tá? A função do sistema tegumentar, a função da pele. Então, gente, quando eu falo da pele, ela é o maior órgão do corpo humano, o maior sistema que a gente tem, tá? Para nós termos uma ideia, ela corresponde a cerca de 16% do peso corporal. Então, ela é um sistema muito significativo para a gente estar estudando. E aqui, ó, de forma mais resumida, eu vou ter todos aqueles papéis, todas essas funções, tá? Então, aqui eu achei que fica mais didático, mais fácil de vocês estarem entendendo, tá? Porque tá bem objetivo. Então, manter a integridade do corpo, proteger contra infecções, lesões, traumas, absorver e secretar líquidos, manter a temperatura corporal, sintetizar vitamina D, né? Quando a pele ela é exposta a raios solares, ela age como órgão do sentido e exerce um papel elástico também, tá? Então, gente, para quem nunca viu, essa aqui é a nossa pele, tá? Vista é um tipo de corte que é feito da pele. Então, a pele, eu posso dividir ela, a grosso modo, em 3 partes principais. Quais são essas partes? Eu vou ter a epiderme, que é essa camada mais externa da pele. Depois eu tenho a derme, que é a camada intermediária. E eu tenho a hipoderme, que vai ser a parte mais profunda da pele, tá? E nós vamos ver cada uma dessas etapas, tá? Para ver qual que é a importância de cada uma delas. Então, aqui, ó, é outro tipo de desenho, mas também mostrando essas 3 partes. Então, a pele em si, ela vai ter a epiderme, né? Que é o que a gente conhece como pele. É a epiderme e a derme, tá? São essas 2 partes. Eu consigo aqui ver esse corte, tá? Essa parte aqui. Quando a gente corta a pele, a gente está cortando, então, a epiderme e a derme, tá? O que eu tenho de anexo à pele? Então, eu tenho a pele em si e eu tenho alguns anexos. O que são esses anexos? As glândulas sudoríparas, que são as glândulas de suor que nós temos, que estão no meio da pele. Eu vou ter as glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem sebo ou gordura, tá? Também ficam na pele. O que mais que é anexo? Os pelos e as unhas, tá? Então, esses 4 pontos são anexos, tá? Eles não são constituintes propriamente ditos, são vistos como anexos. Então, vamos entender um pouquinho a epiderme, que é essa parte mais externa, tá? Ela é, na verdade, o nosso revestimento da pele, tá? Como a gente vê aqui nessa imagem, são células bem achatadas, como se fossem escamas mesmo, tá? Porém, não é como o peixe, tá, pessoal? Que levanta, que você consegue arrancar, não é assim. Mas ela tem essa estrutura, né? Como se fossem várias escamas, várias células bem achatadinhas que juntas, não tem nenhum espaço entre elas, vão formar a nossa epiderme, tá? O que eu preciso me lembrar sobre a epiderme?
não possui vasos sanguíneos, tá? Ela não é irrigada por vasos sanguíneos. Por isso, quando eu faço um corte bem superficial, não sangra. Por que que não sangra? Porque ali não tem vasos sanguíneos, tá? E muitas vezes a gente faz esses cortes quando tá cozinhando ou quando tá ralando alguma coisa, a gente nem sente aquele corte, não dói, não fica dolorido. Porque também não é uma região inervada, tá? Não tenho nervos nessa região, não tenho nervos na epiderme. Qual que é a qual é a espessura da epiderme? Ela vai variar, tá? Ela pode ser mais grossa ou mais fina, dependendo da região. Então, quando eu falo, por exemplo, das regiões vaginais, região íntima, quando eu falo das pálpebras, a epiderme ela é bem fina, tá? Enquanto quando eu falo, por exemplo, da sola dos pés, das mãos, a epiderme ela vai ser mais espessa, tá? Ela vai ser mais grossa. E uma coisa interessante, é na epiderme que fica a melanina. O que é a melanina? É uma substância responsável pela cor. Então, cada um tem uma cor diferente de acordo com a quantidade de melanina que ela tem, que vai da pessoa mais branquinha, que são os asiáticos, até as pessoas negras. As pessoas negras contêm muita melanina, por isso que elas são negras, tá? E aqui, ó, gente, quando eu olho esse desenho, eu consigo ver a diferença na epiderme. Essa região, por exemplo, essa foto, olha só essa epiderme, tá vendo que ela é bem fininha, né? Porque ela é de uma região mais delicada. Enquanto essa epiderme aqui, tá vendo? É como se fosse um calo, ela vai ficando cada vez mais espessa, aumentando a espessura dela, tá? Para quê? Para dar mais resistência. Porque se eu tenho uma região que sofre muito atrito, ou seja, tem sempre algo batendo, algo machucando, o que que ela começa a fazer? Ela começa a aumentar a espessura para eu não prejudicar as camadas que eu tenho aqui embaixo. Porque aqui sim eu tenho vasos sanguíneos, aqui eu tenho nervos. Então, para eu não comprometer essa região, a epiderme ela vai se tornando mais espessa, tá? Essa aqui já é uma imagem de microscópio, tá? Se a gente fizer um corte numa lâmina de microscópio e colocar para a gente ver, essa aqui é o tamanho de uma epiderme, perdão, numa pele espessa. Enquanto se ela fosse, por exemplo, da pálpebra ou de uma região mais sensível, ela seria 1/3 dessa espessura, tá? É justamente essa região bem externa. E aqui, visto no microscópio, uma pele, uma epiderme fina. Vocês conseguiram perceber a diferença? Então, aqui eu tenho a epiderme numa pele grossa, e essa região aqui em verde, eu tenho uma epiderme fina, tá? Numa região mais sensível. Então, isso que a gente viu agora foi a epiderme. Debaixo da epiderme, nós temos a derme. A derme, ela é basicamente um tecido conjuntivo. O que é um tecido conjuntivo? É um tecido de sustentação, tá? Que é toda essa região aqui em rosa mais claro, tá? Essa região. Na derme, eu já encontro vasos sanguíneos, é importante que a gente tenha isso em mente. Eu encontro as glândulas, então glândula de suor, glândula que produz sebo, né, que é a gordura do nosso corpo, os nervos, tudo isso vai estar aqui a partir da derme. E o que é interessante a gente pensar? A composição da derme é basicamente o quê? Colágeno. Então, todas as mulheres aqui sabem a importância do colágeno, né? Então, para que serve o colágeno? Para deixar a gente jovem, né? Com a pele lisinha, assim, tudo no lugar, tudo levantadinho. Quem faz isso é o colágeno, né? Que dá firmeza, que dá elasticidade à pele. Conforme a gente vai envelhecendo, o que acontece?
A gente perde colágeno. Então, por isso que vai ficando os pezinhos de galinha, vai ficando a pele mais descaída, mais flácida, porque a gente perde o colágeno. E o colágeno, ele fica aqui na derme. Então, já é algo para a gente pensar quando a gente fala muito em cosméticos, né? A gente vai ter depois um livro só falando sobre cosmético, a gente vai voltar nessa parte, mas a gente já começa a pensar, se a epiderme, ela é bem fechadinha, ela é uma camada de proteção, e o colágeno fica aqui embaixo, eu já vou deixar isso aí para vocês ir pensando até o próximo módulo. Será que eu passar um creme com colágeno vai resolver? O colágeno vai conseguir ultrapassar essa membrana, toda essa pele, para chegar aqui toda a epiderme para chegar na derme? Né? Então, é algo para a gente pensar. Quando a gente chegar nessa parte, falar de cosméticos que rejuvenescem, eu vou mostrar para vocês o tamanho do colágeno, tá? E em seguida, abaixo, então, aqui eu tenho a epiderme, aqui eu tenho a derme, embaixo, essa partinha amarelo, eu tenho a hipoderme. Ela fica logo abaixo, tá? Ela é formada do quê? Em tecido conjuntivo frouxo. Ela é rica, gente, em fibras e células adiposas, ou seja, de gordura. Tá? Lembrem-se, então, que células adiposas são gorduras. Então, a gordura, ela vai se acumular aqui nessa região das células, tá? E qual que é a função dela? Por que que a gente tem tanta gordura abaixo da derme? Ela vai funcionar, primeiro, como uma reserva de energia. Então, se eu precisar de algum tipo de energia, ela tá lá. E segunda função, ela funciona como isolante térmico. Então, vocês lembram que uma das funções da pele era controlar a nossa temperatura? Então, por mais que eu saia no sol, fique lá no sol, tostando, né, pegando um bronze, eu vou aumentar minha temperatura, ela vai chegar a 40 graus? Não chega. Por quê? Porque esse tecido adiposo, essa gordura, ela funciona como isolante térmico. E o oposto também. Eu posso sair na rua, pode estar muito frio, que o meu corpo vai manter a temperatura de 37,5. Por quê? Por conta desse tecido de gordura. Claro, algumas pessoas têm esse tecido de gordura maior e outras têm esse tecido de gordura menor. Por isso que a gente fala que as pessoas mais gordinhas, né, eles falam, não sente tanto frio. Elas realmente não sentem, elas ficam, esse tecido adiposo, ele é maior, tá, nas pessoas mais gordinhas, então elas realmente têm essa proteção térmica maior. Enquanto as pessoas mais magras, em geral, elas ficam mais suscetíveis a, por exemplo, sentir frio, sentir calor, esse tipo de coisa, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho dos anexos, tá? O primeiro anexo que a gente vai falar são as glândulas sebáceas. O que é a glândula sebácea, então? São as glândulas que produzem sebo. Esse sebo nada mais é que uma gordura que o nosso corpo produz. E qual é a função dessa gordura? Garantir que a pele fique lubrificada. Que a nossa pele, principalmente quando a gente é mais jovem, a gente observa que ela tem uma certa elasticidade, né? Eu consigo puxar ela, esticar e tudo mais. O que garante essa elasticidade é justamente esse sebo, tá? Então, ele evita o ressecamento da pele. Elas estão presentes em todo o corpo humano, menos onde? Nas palmas das mãos e nos pés, que são justamente as regiões secas que a gente tem. Então, geralmente, quando as pessoas procuram, né, creme hidratante, elas procuram justamente para essas região das mãos e dos pés, que nós não produzimos sebo nessas regiões, tá? E aqui nessa imagem, a gente vê onde fica o sebo, tá vendo? Ele fica bem na região da derme mesmo. Aqui, a glândula sebácea,
ela está anexa a um pelo, vocês estão vendo? Então, por isso que as pessoas percebem isso, né? Que quando elas depilam, a pele tende a ficar mais sequinha, né? E é verdade, porque algumas dessas glândulas estão anexas aos pelos. Então, essa gordura, ela passa pelo pelo, tá bom? Isso em qualquer região, tá? Onde a gente tem. O segundo anexo que a gente vai falar são as glândulas sudoríparas. O que são essas glândulas? São as glândulas que produzem suor, tá? Elas são importantes por quê? Porque elas vão regular a temperatura do nosso corpo. Junto com a hipoderme, que ajuda nessa parte de isolamento térmico, essas glândulas de suor, quando elas observam que a temperatura está subindo, elas começam a produzir o suor. Para quê? Para tentar dissipar esse calor, tá? E não deixar a temperatura interna subir. Além disso, o suor também ele serve para eliminar algumas substâncias tóxicas, tá? Quais são essas? A gente pode observar, por exemplo, quem bebe pinga. Vocês já repararam que no outro dia o suor daquela pessoa fica cheirando pinga? Porque o álcool, uma das formas dele ser excretado, ele também pode ser excretado através do suor, tá? Então, não são todas as substâncias, tá? São só algumas, mas algumas, sim, são eliminadas através do suor, tá? O suor, essas glândulas que produzem suor, elas estão distribuídas praticamente em toda a superfície, tá, do corpo. E o que eu quero que vocês tenham em mente? Existem algumas pessoas que suam muito, tá? Chega a ser prejudicial mesmo. Tem pessoas que ficam com a mão assim, a mão pinga suor. Não sei se vocês já conheceram alguém que é assim. Algumas são na mão, outras nos pés. Existem cirurgias, tá? Para você retirar um pouco dessas glândulas. Porém, o que eu posso falar para vocês? Quem já fez, observa sim uma melhora, mas não é uma melhora a longo prazo, tá? O corpo acaba se adaptando de novo e volta a produzir todo aquele suor. Ou às vezes deixa de produzir tanto suor na mão e começa a produzir no rosto, por exemplo, começa a suar muito o rosto. Então é uma cirurgia que existe, mas ela não tem um efeito tão benéfico, tá? E por fim, nós chegamos nos pelos, tá? O que são os pelos? Eles são filamentos finos, resistentes, tá? A gente tem em todo o corpo, não só o cabelo que a gente está acostumado, né? Mas mesmo aquelas penugens são consideradas pelo, tá? São compostas de duas partes principais. Quais são essas partes? A parte da haste, tá? Que é a que sai da pele, essa região aqui, saiu da pele é a haste. E eu tenho a porção interna, que é a raiz, tá? E o pelo, ele só nasce se eu tiver com o folículo, que é essa parte aqui da raiz, o folículo piloso íntegro, tá? Então, como funciona aquele tipo de depilação definitiva, que muita gente gosta de fazer? Através de ondas, né? Eles vão tentar o quê? Matar. Cadê meu mouse? Aqui. Eles vão tentar matar justamente esse folículo, tá? Porque se eu eliminar ele, matar o folículo, não nasce pelo. E é o que acontece com as pessoas que sofrem de calvície, tá? Elas vão tendo a morte do folículo. É diferente de pessoas que, por exemplo, por estresse, elas começa a cair muito cabelo, por exemplo. Tem gente que perde até mesmo o pelo da sobrancelha. Então é diferente, porque quando eu uso, por exemplo, o minoxidil, o pelo ele não está tendo força para que haja haste, ele está só com a raiz, que é essa parte interna, e eu uso medicamentos como o minoxidil e o pelo consegue ter força para crescer. Agora, se
a raiz, o folículo, né, que é essa parte aqui mais gordinha da base, né, da raiz, se ele morre, não adianta mais usar minoxidil, tá? É por isso que pessoas que já são calvas, elas podem utilizar minoxidil à vontade, que não vai resolver, tá? Porque o folículo não existe mais. Então, gente, além disso, né, a gente falou de um quarto anexo, que é importante a gente se lembrar, que é o quê? A unha. Qual que é a grande diferença da unha com relação às outras, a esses outros 3 anexos? Nós vimos as glândulas sudoríparas, que é as glândulas que produzem suor. Nós vimos as glândulas sebáceas, que são as glândulas que produzem sebo, ou seja, gordura. E nós vimos os pelos. Esses 3, eles estão presentes na derme, tá? E a unha? A unha não. Ela é externa. Ela tá numa região que a gente não sente dor na unha, por isso que a gente consegue cortar. Ela é altamente queratinizada, ou seja, ela é dura por conta de excessos de queratina que a gente tem na unha. E ela não tem nervos, tá? Só um pouco ali na base, mas a unha em si, a gente não tem nervos. Então, ela é diferente desses outros 3 anexos. Por isso, quando a gente for falar de micro-organismo, como, por exemplo, micose de unha, é tão difícil eu tratar, porque eu não tenho nutrição, não tenho vaso sanguíneo chegando diretamente na unha. Então, quando alguém toma um medicamento para tratar micose, é muito difícil de eu tratar, tá? Por conta disso. É um tratamento longo, que muitas vezes volta, mas a gente vai falar quando for falar de micro-organismo, tá? Mas o que eu quero que fique para vocês a unha é uma região extremamente queratinizada, não tem inervação e não tem vasos sanguíneos, tá? Então, isso que eu preciso que fique para vocês sobre a unha. E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre a queratina, né? Nós começamos a falar sobre ela, falamos que ela é produzida lá na epiderme, que é a parte mais externa, mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Como falta 1 minuto e meio para nossa aula acabar, eu vou encerrar agora e vou retomar ela, tá? Para eu não começar o assunto e a aula cair, tá bom? Então, eu aguardo todos vocês de volta.